disruptiva. Fazer administração dá dinheiro, Fábio? Bom, depende. Fazer qualquer coisa dá dinheiro se você fizer bem feito. É isso aí. Se você não fizer bem feito, nada vai dar dinheiro. Na verdade, no meu caso especificamente, eu fiz economia. Eu trabalho com administração de empresas, mas eu fiz economia, fiz faculdade de economia. Na verdade, eu vim de uma família simples, né, de classe média baixa, família simples. Eu estudei minha vida toda em colégio público e fiz faculdade pública também. Fui pagar por ensino só na pós-graduação, quando eu pude pagar com meus próprios recursos para estudar. E fiz faculdade pública de economia. Foi um curso muito mais voltado para você ser um escritor de artigos, para você ser um analista, e não para o mercado de trabalho especificamente. Isso só na prática. Isso me frustrou demais, porque eu esperava que o curso de economia fosse totalmente voltado para o mercado de trabalho. Então, no meu caso, especificamente na UF, onde eu fiz economia, não tinha a cadeira de análise de investimentos, não tinha a cadeira de matemática financeira como uma cadeira obrigatória na economia, que para mim soa absurdo, mas não é. E você teria que fazer como uma matéria eletiva. Então, eu deveria até ter feito administração. Para mim, para minha vocação profissional, faria mais sentido fazer administração do que economia. E isso foi sendo trilhado ao longo da minha vida profissional, depois que eu comecei a fazer estágio e depois a trabalhar e tudo mais. Por exemplo, quando eu comecei a fazer estágio, eu fiz estágio, meu primeiro estágio foi no Banco do Brasil, na área de malotes. Então eu fazia trabalho de office boy, de recepção de documentos, entrega de documentos, bom estagiário. Separação de documentos, como um bom estagiário. Eu poderia ter enveredado por um caminho que independe se você... Toda profissão, na minha visão, toda profissão pode dar dinheiro. Depende do quanto você está disposto a se entregar para ela e o quanto você está disposto a fazer de forma diferenciada o seu trabalho. Se você se predispor a fazer de forma diferenciada o seu trabalho, a probabilidade de você ter mais sucesso aumenta. Então, isso está muito mais vinculado à sua disposição de fazer diferente. Não existe aquela profissão que dá dinheiro e aquela profissão que não dá dinheiro. Claro que tem profissões que têm maior probabilidade de dar dinheiro, mas a sua dedicação, a sua entrega, a sua predisposição de fazer diferente, de fazer de forma disruptiva, de o seu afinco em buscar formas de fazer é o que vai ditar. Então, quando eu saí do Banco do Brasil, eu saí por um chamado de um amigo meu que tinha ido para a Credicar, então eu fui para a Redcar para ser... Ele me avisou, está abrindo processo seletivo aqui, paga bem melhor, e aí eu fui para a Redcar para ser atendente de telemarketing. Não tinha nada a ver com a faculdade. Trabalhei na Redcar como atendente de telemarketing, aprendi bastante, aprendi a ter escuta ativa, aprendi a entender o que a pessoa quer, a me controlar quando a pessoa é extremamente grosseira e ofensiva na ligação. Então, relação com o público, né? Isso, você aprende... por mais que as pessoas descartem essa passagem profissional, eu acho que eu aprendi demais e eu tento sempre aprender muito em qualquer passagem profissional, seja ela qual for. Então, eu aprendi bastante nessa passagem também, até que quando eu saí da Redcar, foi porque uma amiga minha de faculdade estava fazendo um estágio na DataSul, que é uma empresa de consultoria, de implantação de sistema integrado de gestão, de sistema ERP, e aí ela me avisou que tinha aberto vaga, eu fiz o processo seletivo, passei no processo seletivo, e aí sim vamos dizer que começou a minha carreira profissional atual, que eu realmente iniciei uma trajetória profissional dentro do que eu trabalho hoje. Então o início foi mais ou menos assim. Entendi. Então, assim... Você tinha na cabeça que você queria fazer economia, você queria trabalhar mais na área da economia e as oportunidades da vida, né, as oportunidades que foram surgindo, pega um emprego daqui, estagiário daqui, isso foi fazendo com que você fosse conduzido à gestão de empresa, à administração de uma maneira geral? Bom, aí eu vou ter que explicar um pouco sobre a trajetória da minha família. Vamos lá. Minha família é de imigrantes portugueses, meus avós... tinham uma vida muito simples em Portugal, tinham 3 filhos, tem 4 filhos, a minha avó estava grávida da minha mãe,
quando, por terem uma vida muito simples, em Mundão, em Portugal, meu avô decidiu vir ao Brasil para tentar a vida no Brasil. Um irmão dele já tinha vindo e ele decidiu vir ao Brasil para trabalhar como pedreiro, trabalhar em obra, para tentar a vida. Então ele viu minha mãe só nascer e veio para o Brasil sozinho. 2 anos depois, ele mandou carta lá para Portugal. Minha avó veio de navio, 45 dias, com 4 filhos pequenos, para chegar no Brasil para reencontrar o marido. E aí ele trabalhou como pedreiro um tempo, depois eles abriram uma quitanda portuguesa, que é uma família portuguesa, abriu uma quitanda portuguesa, e o conceito era, os meninos estudavam até o 2º grau, depois tinham que trabalhar, as meninas estudavam até a 6ª série, depois tinham que ajudar em casa, então uma família de conceitos muito simples. E um dos meus tios, são 2 mulheres e 2 homens, né, os filhos deles, minha mãe, uma irmã e 2 irmãos, um desses 2 irmãos, ele teve uma carreira assim muito legal, porque ele começou trabalhando como vendedor de carros numa loja de veículos e tudo mais, e aí ele decidiu empreender, comprou junto com um sócio um veículo, meu avô foi fiador, aí disso nasceu uma empresa, uma loja multimarcas de veículos e um consórcio. E essa empresa chegou a ter um relativo sucesso. Ele teve uma situação financeira muito boa em determinado período da vida. E isso me inspirou muito. Eu olhava assim para o meu tio com extrema admiração, falando, caramba, era isso que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser um empresário, eu gostaria de ser presidente de empresa. Então isso me inspirou muito. Por quê? Pelos conceitos que eu tinha na minha casa. Também, meu pai também veio de uma família simples e conheceu minha mãe no bairro que eles moravam, que também era um bairro simples. E o sonho do meu pai era que eu fosse funcionário público, que eu fosse militar para ter estabilidade. A minha mãe, idem, que eu fosse funcionário público, tivesse estabilidade, tivesse um emprego certinho. E eu fui me inspirando no meu tio, por ser uma pessoa que realmente teve uma carreira muito diferente, nos meus amigos do esporte, nos meus amigos do colégio que queriam fazer faculdade. Se eu não fizesse faculdade em casa, estava tudo bem, se eu fosse só trabalhar. E era até desejável, talvez, isso, para que eu pudesse trabalhar logo. E aí isso foi me inspirando, e aí eu tinha aquela inspiração ali na minha família, como assim, o que eu gostaria de ser. Então foi por aí que eu comecei a mentalizar, mas ainda com conceitos muito simples, de oportunidades que eu poderia ter tido, que eu não aproveitei, por isso, por não ter muito quem me orientasse em relação a isso, por ser uma família com conceitos ainda muito, muito simplórios, e aí depois eu fui construindo a minha vida profissional ao longo do tempo. E aí, você gostou desse corte? Bom, eu já vou te convidar também a conhecer os nossos outros cortes aqui do nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você dar uma olhada nessa empresa, nessa startup, a Tá no Bolso. A Tá no Bolso ela está revolucionando a jornada do cliente de diversas empresas no Brasil. E para isso ela conta com diversos produtos que vão conseguir fazer com que o teu cliente tenha uma jornada muito mais fluida, uma jornada por dentro do WhatsApp, tá? E essa jornada ela vai aumentar em muito o número de conversões que hoje você tem. É isso que a Tá no Bolso tem feito por todas essas empresas no Brasil que confiam no trabalho dela. Então, para você conhecer o trabalho da Tá no Bolso, para você conhecer como eles podem ajudar a tua empresa, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar em contato com eles e você conhecer mais sobre o trabalho deles, tá bom? E não se esquece de se inscrever no nosso canal de corte e no nosso canal principal, Podcast Bússola Profissional, tá? Nos vemos em breve.